Hoje nós estamos com um mistério aqui, hein? Acho que agora deve entrar. Vamos ver. Vamos ver. Sim. Yes! Então vamos começar tudo de novo, pessoal do YouTube. Bom dia, muito bom dia. Hoje falando, né, no nossa semana de ciência e espiritualidade, falando sobre esse tema, sobre como não é amor que sustenta o seu casamento. Como a gente estava aqui, já começou 3 vezes, vou resumir, mais resumido ainda, novamente, né? A gente entendendo que existe uma força maior do que o amor, do que o sexo, né? Porque o pessoal sempre fala assim, não é sexo que sustenta o casamento, porque sexo uma hora, seja lá, né? Ou por conta né, da diminuição da paixão, ou qualquer coisa assim, vai diminuindo, às vezes até acaba, né? Num certo ponto aí do relacionamento, pode ser que aconteça isso, mas que o amor continua. Se você não puder conversar com a pessoa com quem você está, você não se sustenta. Tudo isso tem um fundo de verdade, mas existe uma verdade ainda que se sobrepõe a essas e que diz que não é verdadeiramente amor que sustenta o seu casamento, e sim uma palavrinha mágica que se chama propósito. Né? Então, de uma forma bem resumida, a gente estava nesse ponto aqui. E entendendo o propósito, que era o lugar onde eu estava, entendendo o propósito como um sentido, um significado, né? Um objetivo no sentido de não uma meta para ser alcançada, mas um significado maior, né? Que pode ser um significado e que tenha um significado comum. Se não tem alinhamentos de propósitos, um relacionamento ele é muito difícil de ser mantido. Né? Então, assim, você pode perceber que tem gente que se ama, não tem? Você pode até você mesmo estar vivendo isso. Nossa, mas eu amo tanto essa pessoa. É muito simples notar que muitas pessoas que se amam, às vezes não conseguem ficar juntas. Nossa, mas eu te amo, mas a gente não consegue viver junto. Né? E o que é que está acontecendo? Elas só se amam. Só se amam. Só que um casamento, a manutenção do relacionamento, exige algo mais de você, que não é só amor. Né? Exige propósito, exige esse significado em comum, né? Para você estar naquele relacionamento. Em especial, não só para estar no relacionamento, mas, sobretudo, para permanecer naquele relacionamento. Né? E assim, aqui presta atenção e vamos abrir um pouco a mente sobre isso. Eu não estou falando de interesses em comum, né? Eu estou falando de propósito. Né? Não é? Eu não estou falando de um propósito, sabe? E até o aspecto sexual também, como eu disse. Não é um casamento com propósito, não necessariamente um casamento com volúpia o tempo inteiro. Né? Até porque a gente sabe que isso não é realidade na vida de um ser humano normal. Né? Tem dia que rola, tem dia que não rola. Então, a coisa mais bonita de ver é quando duas pessoas que escolhem, né, construir uma vida em comum, e mesmo que seja aquela coisa, sabe, nosso começo, a paixão, né, porque a paixão ela passa muito rápido, né? Você está apaixonado o tempo inteiro, não nesse sentido que a gente aprendeu de paixão, aquela coisa que tira o ar, de volúpia, não sei o quê. Aquilo né, é como se fosse um vulcão. Ele explode, depois ele desexplode. Então, a paixão é um sentimento muito passageiro. O amor, ele é um sentimento de mais duração. A paixão, muitas vezes, dá lugar a uma espécie, né, diferente de expressão, que é o amor. Né? Às vezes não dá. E aí os casamentos acabam assim que a paixão acaba. Né? Então, assim, se a paixão não vier junto com outros sentimentos, o casamento, né, ele está fadado a morrer, a sufocar ou perder completamente a graça. Então, assim, casamento exige mais. E casamento exige mais que amor também. Porque só se amar não é o suficiente. Você pode se amar e não ser capaz de conviver. Né? Então, assim, hoje o plano é assim, vamos tirar um pouco aquele espectro romântico, né, e santificado, às vezes até do casamento, né, o casamento é uma coisa institucional, né? Então vamos tirar um pouco isso, falar um pouco da realidade, sabe? Aquela coisa de juntar
coisa, conta, família, né? No mesmo teto, históricos familiares, medos, crenças bloqueantes, porque é tudo isso que vem com o pacotão do seu love, entendeu? Vem com o pacotão, vem tudo, família, né? Heranças familiares do outro, vem tudo isso junto aí, entende? Junto num casamento. Então, casamento não é aquele, ai, que lindo, noivinhos, noivas, né? E aqui, quando eu falo noivos, eu não, né? Qualquer espécie de noivos, noivos e noivos, noivas e noivas, noivos e noivas, não importa qual a organização do casamento, é tudo igual, entende? Não importa, né, a composição dos cônjuges, não interessa. Então, o que acontece aqui? Né, casamento não é aquele papel lindinho, aquela foto. Aquilo não é casamento. Aquilo é a exteriorização da expressão da intenção de se juntar, mas não é casamento aquilo. Nem o papel que você assina no cartório é casamento. Né? A verdade do casamento, ela é muito mais visceral do que formal. Essa é que é a verdade. A forma, ela é só a forma. Né? O fundo do que está para o casamento é o que importa para a gente. Então, se não tem propósito, não tem como conviver, você não muda, entende? Não, e assim, e não tem convivência que não te molde, que não mude você também. Então, se não tem propósito, não tem como mudar. Só que a convivência, ela pressupõe uma adaptação e uma mudança. Então, vai ter permanentemente um desajuste ou uma resistência, né? É igual assim, você chegou hoje, pensa, casamento é mais ou menos assim. Você foi contratado por uma empresa, seu primeiro dia de trabalho, você chega lá no escritório, né, com seus colegas, você já chega, né, impondo o seu modo, ditando as suas regras, chegando assim, falar, olha, daqui hoje por diante, isso tudo que vocês viveram até hoje aqui, nesses 65 anos de empresa, tá tudo errado, eu vou chegar aqui e agora vai ser tudo do meu jeito, entende? Se impondo, né? Você não faz isso. Quer dizer, tem chefe, tem gente que faz e só se dá mal. Eu sei porque eu acompanho, né, muito esse mundo corporativo. Então, mas você se dá mal completamente. Né? O bom senso diz, você não chega de sola num ambiente novo, você chega pisando macio para sentir, né? E se posicionando e ocupando seu lugar com amor, com gentileza, com jeitinho, né? Você também não chega com os dois pés na porta num relacionamento. Tem gente que chega, né? Mas a maioria das pessoas não, você chega meio tateando, né? Pensa assim, quando você namora, quando você conhece uma pessoa, você ainda, quando você está namorando, por exemplo, você está nesse lugar completamente do tateação, né? Você consegue se manter ainda um pouco intacto e só muda o que você quer nesse momento. Agora, para permanecer casado, aquela coisa ali, ó, juntinho, todo dia, escova de dente, né, pasta aberta, etc. Eu tô brincadeira, né? Porque isso é uma coisa completamente superficial, mas o dia a dia ali, entende? É preciso mudar algumas coisas, né? Inclusive aqui, coisas que você não quer mudar, que fazem parte da sua mecânica. Tem coisas que você não quer, mas felizmente, para a nossa alegria, mudar é necessário. Né? Porque a gente pode fazer da nossa existência uma existência dinâmica, uma existência viva, né? Uma existência que evolui com os aprendizados, que recebe os estímulos exteriores e faz deles um impulso para crescer. Isso sim é dinâmica, isso é crescimento. Então é necessário mudar. Né? A gente precisa dessa existência com movimento. E quer mais movimento que o atrito de um relacionamento? Não tem. Né? Então, esse é o melhor ambiente que você podia achar para se lapidar. Né? E, juntamente, desenvolver clareza sobre propósito. Né? E porque existe assim, propósitos têm vários níveis de propósito. Existe um propósito, um nível de propósito está aqui dentro, né, que é o meu individual. O próximo nível de propósito, né, ele é o nível eu e o outro, e que é mais eu e o outro do que no relacionamento a dois.
né? Ou a 3, se essa for a sua escolha, mas esse relacionamento íntimo, né? Depois você expande um propósito para o núcleo maior, que é a família, né? Mas existe, assim, esse nível de propósito que é um. E esse nível de propósito tem que estar alinhado com esse nível de propósito maior, porque senão não rola. Se eu tenho um propósito interno e a minha entidade, que é o meu próximo nível, onde eu estou mergulhado dentro, que é o meu casamento, né, ou o meu relacionamento, tem outro ou não tem, negócio, a conta não vai fechar. Entende? Então, é por isso que a gente precisa viver uma certa adaptação. E isso não quer dizer desconexão com o seu propósito. É por isso que é uma linha tão fininha para a gente andar em cima. Entendeu? É uma linha fininha para a gente andar em cima desse equilíbrio. Entre você fazer essa adaptação necessária entre os propósitos individuais, se é que eles estão conhecidos e despertos, porque se não tiver, aí é uma loucura geral mesmo, porque né, o negócio vai se atropelando, vai se embolando, aquela loucura. Então, quando você, supondo que você já tenha, né, desperto, conhecido e integrado qual que é o seu propósito, precisa acontecer uma adaptação. Né? Então, assim, seja como for, se você não se propuser a uma mudança, pode esquecer a vida de casado. Pode esquecer a vidinha de relacionamento. Né? Então, quando a gente fala assim, nossa, mudar é necessário, tem um monte de gente que ó, torce nariz. Né? Mudar é preciso. Né? Aí tem, já ouviu essa? Assim, eu sou assim, quem gostar que goste, quem quiser ficar comigo, que me aceite como eu sou. Esse é um discurso ótimo, né? O que é o fundo que seria de verdade disso não está presente quando alguém fala isso. Se quiser ficar comigo, tem que me aguentar do jeito que eu sou. Né? Isso já pressupõe uma intransigência aí, né? Então, assim, não é à toa que muita gente permanece solteira. Né? Você fala assim, quem em sã consciência aborda as outras relações da vida se impondo desse jeito? Né? Tem algumas pessoas, né, ainda bem que isso é uma exceção, né? Essa, tipo assim, eu sou assim, gosta de mim, gosta, eu me odeio. Né? Aquela coisa, eu sou o sol, quem quiser se aproximar de mim, que se ajuste a ser queimado, porque eu não estou nem aí, porque só existe eu. Isso é uma pessoa completamente desconectada com o seu propósito. Então, se você está nesse lugar, está na hora de rever quem é você. Né? Porque isso não é você. Nós somos um ser de luz divina, amor divino, poder divino, né? Isso pressupõe inteligência divina. A inteligência divina, nós estamos aqui nessa terra para interface, interconexão. Então não é assim, eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim, você gosta, não gosta, tchau. Ame ou deixe, entendeu? Não é assim. E isso não quer dizer também você abrir mão de valores centrais para se adaptar e atender a necessidade exterior. Por isso que é uma linha fininha da gente andar em cima. Né? Eu sei bem disso. Eu sei bem disso. Porque eu vivi isso na minha própria pele. Sabe? Quando você tem, por exemplo, quando o propósito não está presente num relacionamento, você pode ter sexo excelente, entendeu? Os outros pilares aí, sexo ótimo, né? Amor, o que você acha, entende por amor, mas que na verdade é muito sustentado na experiência física. Né? Você pode ter outro pilar que sustenta a nossa vida, que são as realizações, que está ligado à prosperidade. Tudo ótimo. Se você não tem propósito, a parada não vai se sustentar. Não vai se sustentar o casamento, mesmo que, né, que aparentemente seja aquilo que, nossa, que coisa que funciona, né? Todo mundo fala, ai, que sorte. Né? Não funciona. Nenhum dos pilares sozinho se sustenta. Né? Na verdade, se o primeiro tiver presente, que é propósito, os demais podem ser ajustados, mas a vice-versa não é verdadeira. Entende? Se só tiver os outros sem propósito, a tendência é que o negócio degringole e acabe. Então, essa história de que quem quiser ficar comigo, que me aceite como eu sou, é uma falácia. Entende? E por isso que um monte de gente vive solteiro por aí. Você não chega assim na sua igreja, no seu trabalho, na sua roda de amigos, você não chega chutando o pé na porta. Você chega manso, né? Você não chega lá ditando regra.
Você chega lá, se adaptando, entendendo o ambiente, dando um passo, né? E se ajustando ao que já existe também, né? E colocando a sua pegada e criando umas ilhas de espaço onde o seu eu também vai moldar esse ambiente, né? Então, a gente não põe o mundo na nossa ordem, no nosso molde. A gente convive com permeabilidade a esse mundo. E isso só é possível com propósito. Né? Então, se a gente pensar aqui que é casamento, essa proposta, relacionamento, tá? Vamos chamar de relacionamento, porque casamento pode vir com uma palavra que pode vir com um certo peso para um monte de gente. Então, vamos botar um relacionamento. Relacionamento é uma proposta de viver alguma coisa com alguém que é diferente de você. O outro, né, a alteridade, ela pressupõe essa distinção de limite e contorno. Aqui sou eu, aqui é você. Aqui sou eu, aqui é o outro, a alteridade. Então, o relacionamento, ele se fundamenta na conexão, né, ou no atrito entre essas individualidades. Né? Então, assim, é uma proposta de você viver com alguém que é não eu, é um outro, diferente de mim. Né? Inclusive, você passa a maior parte do seu tempo dividindo a vida com alguém que vem de outra família, outros costumes, outros hábitos, que muitas vezes valoriza outras coisas. Né? Então, o que a gente queria, na verdade, é alguém que se enquadre no seu plano, né? No seu estereótipo de marido ideal, esposa ideal. E isso é ótimo, se você quer ficar sozinho. Se você quer ficar sozinho, esse é o plano perfeito. Né? Não tem, essa pessoa não existe, vamos falar a verdade. Né? Então, tem pessoas que se aproximam daquilo que você busca e que tem um monte de defeito insuportável para você. Igual a gente, tem um monte de defeito insuportável, né, para os outros. Então, a brincadeira, tem alguém, eu ouvi uma vez isso que eu achei engraçado, mas é uma verdade, assim. Você escolhe alguém que tem os defeitos que você pode suportar, né? É muito mais do que, assim, as qualidades, que às vezes que você deseja, porque todo mundo tem defeito. Então, escolhe aí uns que você possa suportar, né? Para que você possa construir essa vida com propósito, você precisa poder suportar os defeitos que o outro tem, né? Porque senão vai ficar difícil para sua vida, né? Isso parece, né, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é um pouco sério, né, se a gente pensar. Né? E parece assim, nossa, então desse jeito, né, a escolha do par é uma escolha racional. Na verdade, porque você tem que definir qual que é o pilar que vai sustentar a sua união, para determinar a duração dela. Né? Então, se você casou porque a fulana é bonita, ou porque o cara é bonito, né? Porque você já namorava há 10 anos, então tá na hora de casar mesmo, entendeu? Porque você cansou de ficar sozinho, tá na hora de mudar os pilares pelos quais você está se relacionando. Tá na hora de rever, pelo menos, né? Porque, assim, nenhum desses motivos pode gerar uma relação que dure. O relacionamento, ele exige ajuste de personalidade. E se você não tem propósito, se você não tem uma vida com significado, você vai ajustar desbaratadamente. Né? Ou se você se você tem claro isso, e por um monte de crenças você se coloca dentro de um molde para atender, né, o design de vida e de expectativa do outro, isso também tende a dar errado. Porque não tem um propósito de crescimento e construção junto. Porque é isso, a gente está vivendo, né, correção de defeito, ali, aparação de aresta. Né? E casamento é aquele karma, pensa num terreno bom para desenvolver, né, resiliência. É casamento. Né? Eu lembro que o Master Hector, que é um dos mestres da cura prânica mundial, contando uma história que Grandmaster Choa Koksui, que é o fundador da cura prânica moderna e da escola da Yogarática, e que o treinou para ser, né, um dos mestres da cura prânica, ele falava assim, você quer evoluir rápido? Case. Você quer evoluir mais rápido ainda? Tenha filhos, porque isso é manifestação de karma para a gente aprender esses ajustes, essa aparação dessas arestas que a gente tem. Entendeu?
Certamente que não é quem segura o controle remoto da TV que é a causa do divórcio. Pode aparentemente ser, mas é algo que vem muito além disso, entende? Nem a toalha jogada, molhada na cama, não é isso que causa o divórcio. Né? Isso pode ser bem irritante, mas essa faz parte dessas arestas para serem aparadas aí. Né? Porque por trás de todas as questões que estão escondidas nesses sentimentos que estão junto no casamento, tem uns sentimentos bem estranhos aí, sabe? E que às vezes, se a gente não olhar para eles de frente, vai ser impossível construir esse propósito, né? Encontrar esse lugar de um significado comum. Então, sentimentos do tipo egoísmo, vingança, competição, ciúme, revanchismo, sabe? Mesquinhez, avareza, e por aí vai. Eu podia dar uma lista bem grande. Né? É por isso que entrar numa relação sem conhecer o outro pode ser um problema, mas entrar numa relação sem conhecer você mesmo é um problema ainda maior, né? Porque quando você entra numa relação nova, tem um monte de coisas que estão encobertas, que não foram reveladas ainda das personalidades. E se você tem encoberto para você mesmo, o negócio vai ficar complicado para você. Se você não sabe quem é você e o que você está fazendo aqui, você vai ser só mais um perdido dentro de uma relação. Então, a tendência de você, de repente, né, entrar no sonho do outro, entrar na viagem do outro, entrar na vida do outro, né, e ir se anulando, ela é bem grande. Né? Escreve aí para mim, se alguém sabe disso, se alguém já viveu isso aqui. Peraí, eu fico com o controle remoto. É bom repensar, ótimo. Aqui. É bom repensar mesmo, mas né, o controle remoto é quase anedótico, né? Mas é um símbolo aí, né? Quem que fica com o controle remoto em casa? Quem que dá a palavra final, né? Tem aquela brincadeira. O homem da casa sempre dá a palavra final, sim, meu amor, né? Essas anedotas, elas têm um fundo que a gente precisa repensar eles, né? Que no fundo, né, tem coisas aí para a gente repensar nisso. E aí, e quando eu digo isso, assim, né, o homem da casa, é que sempre tem alguém que dá aquela palavra final, mas a brincadeira talvez fosse a gente começar a viver. Se a gente vive dentro dessa lógica com propósito em comum, não tem isso, né? Isso não tem. Aqui, só vi que me conheceu assim. Essa é boa, né? Passei 5 anos, hoje me sinto culpada. Vivi a vida do outro por escolha, exatamente. Sempre é uma escolha. Né? Isso, muita gratidão por compartilhar isso aqui, porque sempre é uma escolha. Não é assim, o outro me fez fazer isso. Nada disso, é uma escolha. Né? Quando eu falei para vocês, eu sei bem disso, porque eu vivi isso, em momento nenhum hoje, talvez em algum momento lá eu culpasse esse outro. Né? Mas fui eu que escolhi me colocar naquele molde daquela mulher. Fui eu que aceitei, que escolhi, né? Na verdade, inclusive, fui eu que criei com as minhas próprias crenças esse modelão da mulher perfeita e da mulher ideal e me enfiei dentro daquela roupa ali. Só que a roupa é menor do que a mulher de verdade, então o negócio não cabe. A mulher não cabe dentro da roupa. Então você se enfia, fica lá apertada por um tempo, mas chega uma hora que o negócio tende a dar errado e dá, porque você não cabe dentro desse molde. Então, é isso, é uma escolha que a gente faz. Então, o plano é fazer uma escolha diferente, fazer uma escolha consciente, mas isso só é possível se você vive com propósito. Se você tem um propósito, entende? Porque mesmo tendo amor, essa lida da construção do propósito, da adaptação do dia a dia, é o que faz muitos casais se separarem. Né? Da mesma forma que outros, justamente por essa construção consciente, une, fortalece, né, o relacionamento. Exatamente, a roupa não cabe. Para mim vem muito uma imagem, sabe aquela, né, eu aqui pensando mulher, sabe aquela roupa que eu fico imaginando como é que entra dentro daquela roupa a mulher gato, por exemplo, daquele filme. Como é que a pessoa entra dentro daquela roupa ali e fica ali dentro? Mas eu imagino uma coisa dessa. Ou o Homem-Aranha preto, aquela coisa que cola em você e que depois para tirar.
aquele negócio, que você tenta tirar, ela não desgruda nunca mais. A roupa que você entrou dentro, o modelão. É um rala, vou te falar, você precisa se construir inteiro ali. Para você sair de dentro daquela roupa, você precisa implodir, você precisa... É quase uma não existência para você conseguir sair dali. E isso é um negócio muito duro e muito difícil de viver. Então a gente não precisa. Que tal a gente começar a trazer consciência, né, para a vida? Aqui, ó, a vida dele era para mim mais interessante que a minha. Ó, lógico, mas era autodesvalorização da minha parte. É isso. Quando o sonho do outro, a vida do outro, o interesse do outro se sobrepõe a qualquer coisa, isso fala, inclusive, de de uma grande oportunidade de ajuste em relação ao alto valor, à autoestima. Fala diretamente de propósito. É por isso que né, é por isso que eu disse lá, não é amor que vai sustentar seu casamento, é propósito. O seu propósito em conexão com o propósito do outro, que cria, num outro nível, um outro propósito ainda. Né? Isso acaba também desmistificando um pouco, porque assim, a gente não tem um propósito, né? A gente tem todos aqui um grande propósito de vida enquanto humanidade, mas você tem níveis de propósito diferentes que você vive. Então é preciso entender isso e colocar esses níveis de propósito para conversar uns com os outros, primeira coisa. Na verdade, ponto zero, né, é casinha 1, é autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou eu aqui primeiro, para colocar o meu propósito para interagir, eu preciso ter um. Entendeu? Então é isso, para não acontecer aqui, ó, se quando a gente sai, né, as pessoas dizem que a gente está estranho. Quando você sai desse lugar, dessa roupa, o pessoal fala: o que te aconteceu que você está estranha? Lógico, está todo mundo acostumado, né? Aqui, ó, quando vivemos a vida do outro e o relacionamento acaba, a gente se vê perdido, precisa aprender a ser singular, nos amando e nos conhecendo para poder somar com o outro. Exatamente. Maimanias. Né? É exatamente isso. A gente precisa saber quem a gente é, porque se você não tem o seu plano, o seu propósito, se eu não sei quem sou eu, quem é que eu vou colocar para interagir? Né? Quem que vai ali? Não tem ninguém ali. Né? Então, é esse lugar de confusão, de marionetismo, né, que eu chamo, que faz com que a gente entre numas bolas de neve louca em relacionamento. Ou ceda demais, ou se imponha demais por puro desconhecimento e por pura ignorância. Né? Então, a gente deveria se perguntar antes de casar, não é assim, nossa, não é aquela coisa química só, né? Porque assim, um casal sem propósito, um relacionamento sem propósito é vazio. Né? Pode ser o melhor sexo do universo, um relacionamento sem propósito, chega uma hora que cansa e esvazia. E aí os defeitos começam a ficar muito grandes. Né? Então, assim, ela pode até durar um tempo o relacionamento, mas o futuro é a separação. O futuro é a ruptura, e muitas vezes de uma forma bem pouco possibilitária, né? Porque não tem propósito. Então, você escolhe alguém para caminhar do seu lado, mas não tem propósito para estar com esse alguém, o que vai fazer você ficar ali? Quando o interesse mais na recompensa imediata não tiver mais presente. E quando os problemas reais, né, que vêm com esse ajuste, com essa convivência do atrito, forem se sobrepondo. Então, antes de casar, antes de se relacionar, a gente devia fazer uma pergunta para si, né? E você pode, se você já está no casamento, essa é a nossa tarefa de casa de hoje. A pergunta é: o que eu pretendo com esse relacionamento? Qual que é o meu propósito com esse relacionamento? E se eu for incapaz de responder essa pergunta, tem coisas para ajustar aí. O que eu pretendo com esse relacionamento? Né? E a resposta que eu tiver para mim é o que vai definir o futuro dessa minha relação. Né? Isso para quem está entrando no relacionamento, como para quem está. Qual que é o seu propósito nesse relacionamento? Pergunta. Essa é a pergunta para todos nós nos fazermos nesse dia de hoje. Né? Trazer essa lição de casa e essa reflexão. Certo? Então, essa é a reflexão que eu queria que a gente hoje fizesse. Né?
E queria deixar também aqui para vocês um convite, que hoje, às 6 horas da tarde, eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu vou falar sobre esse que é um dos pilares que sustentam a nossa vida, sobre propósito, em relação a esses outros 2 pilares, que, né, o relacionamento, o propósito e a prosperidade. Hoje eu vou fazer um resumão da jornada da Revolução Interior, que aconteceu a semana passada, e que um monte de gente falou, não consegui assistir todas as aulas, já saiu no ar, põe de novo no ar. Eu falei, não, eu vou fazer melhor, eu vou fazer um resumão das 3 aulas da jornada da Revolução Interior, hoje, às 6 horas da tarde. Né? O link vai estar aqui, para quem está aqui no Instagram, na minha bio, né? E para quem está assistindo no YouTube, aqui no meu canal, 6 horas da tarde, resumão da jornada da Revolução Interior. Vai lá que isso pode dar, para você fazer e responder essa pergunta, pode te ajudar bastante nessa trajetória. Então, hoje, 6 da tarde, Jornada da Revolução Interior, resumão, última chance para quem não assistiu, porque não vai ficar depois no ar, né? Vai ficar só hoje e mais 2 dias no ar, depois já era, certo? Então, se você fica afim de entender um pouco mais sobre esses 3 pilares, como eles podem e precisam ser desenvolvidos juntos e o que você pode fazer para isso, vai lá. 6 horas da tarde, resumão da jornada da Revolução Interior. Tá certo? Link na bio. E para a gente, né, deixar essa consciência aqui, vamos já entrar, aproveitar esse ambiente que estamos aqui, e nesse momento vamos fazer uma introspecção, apenas respirando, fechando os olhos, 2 minutos de interiorização, para a gente deixar entrar toda essa informação, muitas vezes coisas que você pense diferente, mas veja como isso reverbera no seu interior. Apenas respira tranquilamente, fecha os olhos para você se conectar com a sua sensação interna, com os seus sentires de todos os níveis. Deixa o seu corpo minimamente relaxado e deixa que a sua respiração vá acalmando pouco a pouco, cada vez mais, todas as estruturas físicas, para que também possa haver paz emocional, paz nos pensamentos, para que você possa se colocar essa questão importante. Começar a deixar a nascer a semente desse questionamento que é fundamental para a sua vida, para quem já está num relacionamento, para quem está entrando num relacionamento, e para quem não está agora, para rever o que pode ter levado ao término do relacionamento, com consciência, sem culpabilização. Então a pergunta que hoje eu me faço é: qual é o meu propósito nesse meu relacionamento? O que eu pretendo com ele? O que eu estou fazendo nele? E deixar tudo o que vier, sem, num primeiro momento, sem julgar e sem triar, deixa vir tudo o que aparece a esse respeito. E você registra, e se possível, depois que acabar essa live, anote para você trabalhar. Qual é o meu propósito nesse casamento, nesse relacionamento, nesse namoro? Ou qual foi? Se eu estou olhando para algo que já aconteceu e acabou. E se num primeiro momento não aparece nenhuma informação, isso já é uma informação. Se eu não enxergo, por exemplo, nenhum propósito claro, mas eu tenho um pressentir dentro do meu coração que tem alguma coisa ali, eu não me contento, né, com a informação apenas da superfície. Eu vou mais a fundo. Esse é um exercício apenas para criar essa ambiência de questionamento positivo interno, não para esgotar, até porque um relacionamento tem muitos níveis de profundidade, é necessário olhar para ele com este respeito e o olhar dimensionado a estes níveis de profundidade.
Mas deixe que essa semente agora seja semeada em você. Qual o meu propósito com esse relacionamento que eu vivo, que eu estou prestes a viver, ou que eu já vivi? E deixa você inteiro ser impregnada por essa informação, qualquer que ela seja. Porque é a partir dela que as ações corretas, aquilo que você necessita trazer para o mundo, os ajustes necessários podem acontecer. E agradeça aos anjos dos relacionamentos, aos anjos do amor, aos anjos da clareza, aos anjos do entendimento e da percepção correta, por auxiliarem você nesta investigação sobre você mesmo. Nós agradecemos por toda a proteção e ajuda, e que essa reflexão possa continuar na sua vida, até que uma resposta clara possa sustentar uma tomada de decisão e uma passagem para a ação. Toma uma respiração profunda e registra o que quer que tenha aparecido para você, mesmo que nada ainda. E você pode revisitar esse lugar, né? Podemos abrir os olhos, registra o que apareceu, anote, né, as coisas, porque isso é um material importante para você, para essa tomada de decisão, né? Para tomada de decisão, quando eu digo, é para passagem à ação, para ajustar o que precisa ser ajustado, né? E se eu descobrir que, por exemplo, eu não consigo conectar com o propósito porque eu não consigo conectar qual que é o meu propósito, é preciso dar um passo atrás e realmente se conectar com o que é que eu estou fazendo aqui. É daqui que tudo parte, né? A gente vai simplesmente vivendo, vai vivendo, vai vivendo, mas uma vida sem sentido, né? E não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para viver uma vida com sentido. Que é esse sentido que orienta as minhas ações para o grande objetivo de evolução, que é o que todos nós temos aqui nessa vida, certo? Então, meus amados, eu espero que essa reflexão, né, pode parecer assim, não é, às vezes você fala, nossa, fiquei meio pensativa, assim, né, não saí alegrinha, toda, porque às vezes a gente sai, nossa, que energia maravilhosa, não, né, essa transmissão de hoje tem esse objetivo de colocar aí uma pulga atrás da nossa orelha mesmo, para que a gente possa, sabe, falar assim, ok, o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? Porque o plano é esse, parar o piloto automático, né? E às vezes para parar esse piloto automático, a gente tem que botar um stop ali que, opa, dá até um solavanco na gente. Mas é importante que a gente faça essa reflexão. É importante para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu futuro do seu relacionamento, né? Ou para os futuros relacionamentos. Então, para e pensa. Qual que é o seu propósito? O que você pretende? O que eu pretendo com esse relacionamento, né? Não. E aí você pode ver assim as diferentes pretensões dos pequenos eus, mas o que eu pretendo para esse relacionamento, né? Espere pela resposta, porque ela virá, né? Então é isso, amados. A gente deixa essa reflexão aqui, agradece a presença de cada um de vocês e deixa o convite. Hoje, 6 horas da tarde, link na bio, né? Link vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui também. Vamos lá, resumão da jornada da Revolução Interior, aula 1, 2 e 3, somente hoje, tá bom? 6 horas da tarde. Mas você, né, se inscreve lá, para quem não está inscrito na jornada, quem está vai receber já o link, quem participou não pôde ver, ou quer rever, ou não conseguiu absorver tudo, porque saiu do ar e não conseguiu rever, hoje vocês vão receber, quem já está inscrito, o link. Quem não, vai lá na minha bio, se inscreve, que você também vai receber hoje, 6 horas da tarde, tá bom? Então é isso, pessoal. Um dia bem lindo para vocês, né?
e a gente se vê logo mais. Beijo grande, gratidão, gratidão por estarem aqui. Espera aí que eu estou perdida, cadê todo mundo? Nossa, apertei alguma coisa que perdi vocês. Aqui. Beijo aqui. Vamos começar desligando, né, porque está mais fácil aqui. Até às 6 horas. Um beijo grande. Tchau, tchau. Vamos lá, agora que vocês. Até já, até já. Vamos lá.